Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 1, nossa primeira lição do trimestre. E o nosso tema é a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Nesse trimestre, nós vamos falar muito, ou tudo, a respeito da carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Nessa primeira lição, meus irmãos, eu sei que pode até ser um pouquinho mais cansativo, assim, vamos dizer, porque eu vou precisar ler muito, a lição, pelo fato de eu não sou uma pessoa que decora as coisas. E aqui nessa primeira lição, como é uma visão panorâmica, exige sim como é que eu posso dizer? Alguns dados, algumas informações importantes. Nosso texto do dia: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está fazendo com que as pessoas venham entender, a igreja de Corinto venha entender qual é o preço que eles foram comprados, por bom preço. Por quê, meus irmãos? Já existia a coisa mercantilista na época da igreja de Corinto, já existia a questão do livre comércio, Já existiam as rotas comerciais, principalmente o porto da cidade de Corinto era um porto muito famoso, era uma rota comercial onde via navios da Índia, não sei, acho que o mais que passava ali eram muitos navios da Índia, de alguns lugares distantes, que passavam por ali. Ali tipo, era uma rota quase obrigatória para que muitos pudessem descarregar, claro, as suas cargas ali e também carregar para ir para outros portos, ou passavam ali para poder de repente parar um pouco e ficar ali como acontece. Hoje não, hoje os navios têm autonomia para fazer grandes viagens, mas naquela época, vamos dizer assim, era um pouquinho mais precário, mas ali era assim um porto muito famoso que recebia cargas de muitos lugares. Então, na nossa síntese, a verdadeira maturidade espiritual gera relacionamentos saudáveis, firmados no amor e promove a unidade da igreja. Um dos propósitos do apóstolo Paulo nesta carta ele escrever essa carta, claro, era trazer a unidade do povo. Mesmo uma igreja com muitos dons, que existia muita vaidade entre um para o outro, mas também entender que como é que a gente pode colocar a unidade, as pessoas deveriam se unir, Porque existiam povos, alguns defendem que existiam muitos imigrantes também ali, que não que o imigrante não... Eu sou imigrante, eu moro em Portugal, eu sou imigrante. Mas as pessoas às vezes olham às vezes com um olhar preconceituoso, outra cultura. Mas o apóstolo Paulo queria colocar para eles que não podia existir isso, porque nós somos todos unidos um no corpo do Senhor Jesus Cristo. No nosso texto bíblico, capítulo 1, versículo 1 ao 6, de 1 Coríntios, diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo, ele se apresenta, quem é ele, e fala também do irmão Sóstenes, mas principalmente ele está se apresentando, fala: olha, eu sou Paulo, Quem está escrevendo essa carta sou eu, Paulo. Então Paulo se apresenta, todo mundo conhecia ele, porque já que ele fundou, um dos fundadores daquela igreja, que fez com que o evangelho venha se propagasse ali também, a gente vê que o apóstolo Paulo ele vem já se apresentando. Na introdução, neste trimestre, estudaremos a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nessa primeira lição, vamos apresentar uma visão panorâmica da carta e seu contexto, Nós sabemos aqui, já ficou claro que quem escreveu a carta foi sim o apóstolo Paulo. E aqui no tópico 1, a autoria e data do local do propósito. Paulo, autor da carta. O apóstolo Paulo é o autor da primeira carta aos Coríntios, como nós já falamos. E ficou conhecido como apóstolo dos gentios, mas era judeu, cidadão romano e cidadão da diáspora, influenciado pela cultura helenista, cultura grega. Paulo falava o hebraico, além do aramaico, do grego e do latim. Para quem não sabe o que é diáspora, quando as pessoas às vezes saem da sua terra, Nós vemos que 70 depois de Cristo teve a diáspora, onde os judeus tiveram que sair da sua terra e foram espalhados. Também é uma coisa que aconteceu com o apóstolo Paulo. Todavia ele teve um encontro com o Senhor Jesus no caminho para Damasco, onde entregou a sua vida. Então o apóstolo Paulo, nós conhecemos a história, ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele tinha cartas para perseguir a igreja,
e ele foi, assim, teve um encontro com o Senhor Jesus. Alguém disse que ele caiu do cavalo. Irmãos, ele caiu do animal ao qual estava o conduzindo, né? Podia ser um cavalo, podia ser um jumento, podia ser um camelo, mas é provável que seja um cavalo por causa que ele tinha pressa em fazer aquilo. Os cavalos eram meio mais rápidos. Mas assim, nós vemos que ele teve um encontro com Deus e aceitou Jesus. Claro, ele viu que aquilo que Jesus falou, olha, você está... quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues, né? Então ele entendeu que ele estava perseguindo, não é apenas, ele não estava perseguindo uma religião, mas sim ele estava perseguindo um Deus todo-poderoso. Ocasião, local e data da carta. Paulo chegou à cidade de Corinto entre 50 e 51 depois de Cristo. Vindo de Atenas, ele se hospedou na casa de Priscila e Áquila, casal de missionários que haviam sido expulsos de Roma em 49 depois de Cristo, por meio do decreto imperador Cláudio. Paulo permaneceu por 18 meses nessa cidade, trabalhando na oficina de Priscila e Áquila, fabricando tendas, pregando o evangelho, começando pelos judeus na sinagoga, onde sofreu forte resistência. Então o apóstolo Paulo, ele aprendeu esse ofício de fazer tendas, alguns dizem na sua própria terra, outros também dizem que a escola que ele estudou, né, em Tarso, que era uma escola paga, que os seus pais pagaram seus estudos, que diz que segundo a história, diz que é uma escola muito renomada e mais, ele aprendeu esse ofício para quê? Para também ter, vamos dizer assim, além de aprender, né? É como se fosse um curso técnico, né? Um curso profissionalizante, fazer tendas, né? Como se fosse um curso profissionalizante. Então, Paulo aprendeu a fazer isso. E aqui a gente vê que mesmo o apóstolo Paulo nunca ficou assim, como é que nós podemos dizer, totalmente dependente da obra. Ele trabalhava, ele fazia algo também para se sustentar. Não era totalmente dependente. Se ninguém me der comida, eu vou morrer de fome. Não, ele corria atrás, ele ia. Se não tivesse a possibilidade de a oferta que os irmãos ofertavam ajudá-lo, né, no seu sustento, sim, ele estava trabalhando. E um dos ofícios que ele fazia era o quê? Era vender, fabricar tendas. O propósito da carta. Não existe um propósito único para a carta, pois o seu conteúdo evidencia algumas finalidades. Primeiro, orientar os crentes depois de que os da família de Cloé comunicaram que haviam contenda entre os irmãos. A gente vê que houve muita dificuldade o apóstolo Paulo com famílias dentro da igreja, tipo famílias antigas dentro da igreja. Será que isso acontece hoje, irmãos? É uma questão, né? E parte 2. Tratar de vários problemas como exemplo de divisões, fornicação e brigas internas levadas ao tribunal da cidade. Então, por isso que o apóstolo Paulo falou, olha, irmão, se você tiver algum problema, vamos resolver entre nós, tipo na sala pastoral. Não precisa levar um ministério, não precisa levar para o tribunal, porque acaba até causando um escândalo para a igreja. E aqui a gente vê que a parte 3 aqui respondeu algumas dúvidas a respeito do casamento, de alimentos sacrificados aos ídolos, comportamento das mulheres na igreja e o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor, necessidades de ordens no culto, questões a respeito da ressurreição. Então o apóstolo Paulo ele tira algumas dúvidas, né, de como a pessoa poderia se proceder, porque as pessoas vinham, meus irmãos, de prostituição, vida terrível, complicado. Então, achando que algumas religiões que se misturavam, que algumas podiam, e quando chegava dentro da igreja, nessa igreja de Corinto, achava que podia. Não, mas não era bem assim. Tinha que ter ordem e decência, tinha que tudo ter um padrão, uma doutrina. Então o apóstolo Paulo ele escreve a carta para que as pessoas viessem entender a doutrina. Devia ser uma igreja doutrinária, uma igreja ensinada acerca daquilo que é de Deus, né? Vai falar acerca da fornicação, de várias coisas, até olha, fornicação é pecado, sexo entre os solteiros é pecado, se tiver o casado ali, é adultério. Então o apóstolo Paulo coloca, vamos dizer assim, a nossa linguajar brasileira, né? Os pingos nos is, né? Ele procura sanar ou resolver essas questões do quê? Doutrina, palavra neles, para que a pessoa possa entender. Quem foram destinatários da carta?
a cidade de Corinto, né? A cidade sofreu uma grande devastação em 146 a.C., mas um século depois tornou-se uma cidade colônia e metrópole da província romana da Acaia, né? É aquilo que nós já falamos no começo, era uma cidade de rotas marítimas. E até hoje mesmo, meus irmãos, quando a gente vê algumas cidades que têm essa possibilidade de ter um porto, como muitas têm, né? Acho que todos os países têm o seu porto. Eu particularmente trabalho no terminal portuário. Nós vemos que a economia maior do mundo gira em torno disso. Pode parecer que não, irmãos, mas hoje a gente vê que agora mesmo, né, nessa semana, eu estou gravando esse vídeo com um pouco de antecedência, mas nós vemos que tem um navio que está travando o canal de Suez, que foi inaugurado em 1869. Nós vemos que aquele navio ali da Evergreen, que deve praticamente ali ter, vamos colocar, uns 20 mil containers, provavelmente uns 20 mil a mais, ou 19 a 22 mil containers, tá travando aquele canal, e ali é uma rota que os navios que saem da Ásia, do porto da Coreia, que é um dos maiores do mundo, o porto da China também, que tem os portos maiores do mundo, os portos da Ásia são os maiores do mundo. E esse navio, que é um navio, se eu não me engano, tailandês, ele está travando ali, e tem muitos navios ali que estão parados. Porque para dar a volta toda pela África, o custo é maior. Então eles fizeram este canal. E a gente vê que o prejuízo que está tendo, que pode ter alguns lugares por abastecimento. A maioria da carga, o maior fluxo, vamos dizer assim, de dinheiro no mundo é por navios. Nós vemos aqui na igreja de Corinto, já era assim, e nós vemos que hoje ainda é assim. Ora, nós vemos o prejuízo que esse navio está dando. Se eu não me engano, fizeram as contas, ele está custando 320 mil euros, não é reais, é 1.000 euros por hora ele estar parado. Para nós termos uma noção do que é o tamanho do prejuízo. Então a gente vê que a igreja, a cidade de Corinto, era uma cidade bem localizada, onde um porto numa cidade, ainda mais numa rota, né? Porque os navios que passam ali normalmente vai para os portos de Roterdã, vai para o porto de Roterdã, que é o maior da Europa, e ali eles vamos dizer assim, as cargas, elas são divididas em navios menores, para que venham, nos outros países da Europa, venha-se distribuição dessas cargas. Porque esses navios não é qualquer porto que ele para, né? Não é qualquer porto que para. O porto mesmo que eu trabalho, um navio desse não tem como. O calado, a fundura do rio, ou da onde o navio vai parar, não dá. Então esses navios são portos específicos. Então colocado em navios menores, para que possa ser essa distribuição. E também esses navios menores que chegam nesses portos, também são carregados nesses portos e levados ao porto de Roterdã, onde carrega esses navios maiores. Né? O navio de Roterdã que fica na Holanda. Eu estou dando um exemplo para os irmãos, para nós entendermos o que é, ou o que foi a cidade de Corinto. Uma cidade muito rica, uma cidade onde tinha ali, era uma rota de comércio naval. Marítimo, né? Melhor dizendo. Aqui, parte 2. A comunidade judaica de Corinto. A comunidade tinha uma sinagoga formada na sua maioria por judeus que foram expulsos de Roma pelo decreto do imperador Cláudio em 54 depois de Cristo, né? Nós vemos que o apóstolo Paulo ele vai até também falar acerca de algumas doutrinas, né? Que os judeus também eles têm ainda hoje a sua doutrina, né? A sua doutrina de guardar algumas práticas, até mesmo alimentos e dias, né? Eles têm sim essa prática, e nós vemos que também naquela época também já existia isso. E o apóstolo Paulo ele vai escrever a carta para poder organizar isso. A igreja em Corinto. Paulo fundou e consolidou a igreja em Corinto. Os primeiros membros eram provenientes da comunidade judaica, mas a maioria dos cristãos tinha origem no círculo dos pagãos simpatizantes com o monoteísmo judaico, né? A gente vê que eles tinham esse entendimento do monoteísmo, claro, um Deus único, mas eles foram formados, claro, por judeus que creram, sim, em Jesus, e depois muitos gentios foram se agregando, se achegando
a igreja. Então o apóstolo Paulo, que é o apóstolo chamado dos gentios, ele se empregava para gentios, meus irmãos. Ele não tinha nenhum preconceito com etnias, com raça, com cor, não, era para todos. Aqui na parte 2, no tópico 3, as principais características da primeira carta. As cartas de Paulo à igreja em Corinto. Os vários conflitos e as diferentes questões doutrinárias provocaram uma intensa troca de correspondências entre Paulo e a igreja em Corinto, né? Nós vemos que alguns dizem que existiram mais de 2 cartas à igreja de Corinto. Dizem que foram 4. Mas é melhor a gente ficar só com 2, né? Porque só com 2 as pessoas já entram em conflitos teológicos. Imagina se tivesse mais de 2. Mas vamos ficar com essas 2. Ele escreve essas 2 cartas, que, como nós já dissemos, eles estavam em conflitos dentro da igreja, a desunião dentro da igreja. Até mesmo as classes sociais, alguns defendem que o apóstolo Paulo até falou, olha, quando for para cear, esperai uns pelos outros. Porque as pessoas mais abastadas chegavam, comia tudo, e as pessoas que tinham menos condições comiam o resto, ou às vezes não comia nada. Porque a Santa Ceia não é como hoje, que as pessoas sentam e entregavam o pão, não, era como se fosse um banquete, as pessoas às vezes bebiam, não era vinho, às vezes, né, que também foi até colocado isso também depois, mas bebiam, tinha esse tipo de comportamento. E o apóstolo Paulo ele vem para doutrinar a igreja, para trazer o entendimento para aquele povo. Tópico 3, parte 3, imaturidade espiritual. O povo, as pessoas, elas tinham muitos dons, até tinha entendimento, porque pelo fato também de ter judeus dentro da igreja, que tinha essa noção acerca da cultura judaica, do entendimento principalmente da Torá, né, que são o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Mas a gente vê que eles eram imaturos, eram crentes imaturos. Até hoje a gente vê essa imaturidade, essa falta de ter uma personalidade, de ser uma pessoa madura, de ser uma pessoa íntegra. Então agiam como crianças, agiam como pessoas adolescentes. Não que o adolescente não tem adolescente responsável, mas existia, dava na telha, não pensava e fazia. Mas uma pessoa madura, ela pega, ela pensa e depois ela age. Mas essas pessoas agiam da forma que queria, do jeito que queria, porque eu tenho dom, porque eu sou, porque eu faço, e agia da forma que queria. Então o apóstolo Paulo também foi ver essa questão. Na parte 3, o contraste entre a loucura da cruz e a sabedoria do mundo, né? Outra característica que se destaca na carta é a ênfase que Paulo dá ao contraste entre a loucura da cruz e a sabedoria do mundo. Irmãos, é claro que era loucura crer num Deus que morreu na cruz, que deu a sua vida. Isso era loucura. As pessoas acreditarem, né, de um homem simples, que era o Deus, que Deus encarnado, que morreu. É difícil as pessoas entenderem. Para nós é o entendimento, nós somos crentes, servos de Deus. Mas determinada cultura, para quem você vai falar, é um choque cultural que a pessoa sente, que a pessoa não entende, a pessoa não vê por esse lado. Para a pessoa não faz sentido isso. E o apóstolo Paulo ele estava ensinando para que essas pessoas que isso que Jesus fez fazia todo o sentido. Então essa foi uma aula, uma visão panorâmica acerca de algumas questões, por que o apóstolo Paulo escreveu a carta à igreja de Corinto. E a nossa conclusão, a primeira carta aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava em Éfeso, durante a terceira viagem missionária entre 55 e 56 depois de Cristo. O objetivo era orientar os crentes a partir de informações recebidas de pessoas da casa de Cloé e responder aos questionamentos da igreja. Os partidarismos, as divisões eram resultados da imaturidade espiritual e da dificuldade de distinguir a sabedoria humana e a sabedoria divina. Então, que nós viemos entender, meus irmãos, e viemos assimilar a sabedoria humana e a sabedoria divina. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus, fique na paz. Deus abençoe.